Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, estamos então hoje entrando no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. E esse versículo 2 que acabamos de ler, ele é tão importante. Ele nos revela coisas assim extraordinárias para as nossas vidas. Repare que um paralítico se aproximou de Jesus estendido numa padiola. Lógico, né? Não foi ele que se aproximou, alguém levou ele até Jesus. E o interessante de tudo aqui é o que Jesus fala, né? Aquele paralítico foi até Jesus para ser curado. Lógico, a fama de Jesus se espalhava por todas as direções. Havia rumores de que havia um homem que curava as pessoas, que libertava aquelas pessoas também que estavam endemoniadas, fazia o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar. E é claro que aquele paralítico sentiu então a esperança de consertar a sua vida, de renovar toda a sua história. E quando Jesus o vê, quando Jesus então é tocado no coração pela situação daquele paralítico, diferente do que já tinha acontecido em outros momentos, ele não fala seja curado, tua fé te salvou, alguma coisa assim. Ele fala para aquela pessoa ter coragem e que os pecados dele estavam perdoados. Amados, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas existem certas situações de pecado, certas situações até mesmo de maldição, certas situações de doença da alma que trazem doenças para o corpo. Existem inúmeros relatos em que nós percebemos que a pessoa, ao ser tocada em momentos delicados das vidas delas, elas alcançam uma graça profunda. Eu te aconselho, por exemplo, aqui mesmo no nosso canal, tem uma playlist de cura e libertação com Padre Rufus, que era um exorcista, famoso exorcista que corria o mundo inteiro dando pregações. Esteve aqui no Brasil inúmeras vezes. Então, Padre Rufus, ele falava que o segredo para a cura e libertação era saber desde quando aquilo estava acontecendo, porque certamente a origem do problema era algo que tinha acontecido na vida da pessoa e que tinha sido manifestado no corpo. Uma doença da alma, um acontecimento da alma, uma tragédia na alma que trazem consequências funestas para o corpo. Então ele dá vários exemplos, mas vários exemplos mesmo das chamadas doenças psicossomáticas. Doenças que em si as pessoas vão até os médicos e nunca encontram resposta para nada. Porque aquela doença não é do corpo, a doença é da alma. O Espírito Santo me toca aqui, me faz lembrar de um caso muito interessante. Certa vez eu fui dirigir oração a pedido de uma mãe. Seu bebê estava ali por volta de 7, 8 meses de vida e ele não dormia a noite inteira. Dormia pouquíssimas horas, questões de minutos, e aquela criança ficava irritada, aquela criança ficava nervosa, e não era por menos, ela não dormia. Pensa a sua situação, você ficar sem dormir. Então eu cheguei para dirigir a oração para aquela criança, para aquele bebê. E quando eu comecei a dirigir a oração por ela, dentro do meu coração havia uma voz me falando que era para dirigir a oração pela mãe.
e não pelo bebê. E assim eu fui e falei para a mãe. O Espírito Santo me toca neste momento que quem precisa receber oração não é o bebê, é você. E ela ficou meio assustada com aquilo. Então eu dirigi a oração pela mãe. No outro dia eu liguei para ela, perguntei se a criança tinha dormido. Ela falou que tinha dormido muito, que ela nunca tinha dormido tanto na vida dela. Tinha dormido ali por volta de umas 6 horas e que ela estava muito feliz. E aí eu falei para ela, nós precisamos continuar aquela oração, porque o Senhor fala que o problema do seu filho está em você. E aí nós marcamos para dirigir a oração. E certos acontecimentos da vida daquela mãe, de quando ela estava grávida, e até mesmo antes disso, num evento que o Senhor mostrou-lhe claramente o que estava acontecendo, ao ser revelado, ao trazer a cura para o coração da mãe, o bebê foi curado. E ele nunca mais teve aquele problema. Mas aí você me pergunta, Márcio, o que é que isso tem a ver com a passagem de hoje? Tem a ver, meus irmãos, que quando a alma está doente, o corpo também adoece. E não existe nada que adoece mais uma alma do que uma vida de pecados. Aquele paralítico estava acamado, não era por problemas fisiológicos dele. Jesus conhece tudo do nosso interior. Ele vira e fala para ele, os teus pecados estão perdoados. Alguma coisa havia acontecido na vida dele que ele tinha praticado, porque os pecados eram dele, que mantinham aquele homem num cativeiro. É até mesmo por isso que o sacramento da confissão é conhecido como sacramento de cura. Que o Espírito Santo possa incomodar os nossos corações para buscarmos esse momento de reconciliação, para buscarmos nos aproximarmos de um sacerdote e ali fazermos uma boa confissão para a cura e o alívio de nossas almas. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.